ofensa, considerado uma ofensa, trouxeram os dois de Vicente. Então e a maioria não fez isso. Isso é tirar o texto do lugar comum, porque a maioria não citou de Vicente, a maioria não citou, não fez uma abordagem histórica. Então isso é tirar o texto do lugar comum. Isso para a URGS, tá, gente? Então nós vamos cuidar disso, investimento autoral que tem que ter vocabulário. Para a URGS ele é muito mais selecionado do que o Enem, por exemplo. Uma pontuação bastante expressiva, importante que tenha, e duas coisas fundamentais: a organização, o esboço e a revisão. Isso é fundamental no texto. Unidade temática, certificar que o texto realmente é um texto dissertativo argumentativo e que tem consistência argumentativa, que mantém do início ao fim um ponto de vista, justificativa e explicação desse ponto de vista. Certo? Então a URGS, basicamente, assim, né, uma avaliação bastante ampla, diria eu, são esses cuidados então, que nós temos que ter. Vou agora, pessoal, para o Enem, tá? Nós vamos lá para a redação do Enem, e aí depois a gente dá um espaço para vocês fazerem questionamentos e tal. Nós podemos fechar. Então, redação do Enem, nós vamos fazer um bate-volta assim, em relação às redações do Enem, tá? Tem alguns mitos assim, em relação à escrita do Enem que nós precisamos pontuar, isso é bastante relevante, né, para a redação do Enem. Diferente dos itens avaliativos da URGS, que nós acabamos de ver, nós temos o Enem, aí vocês sabem, 5 competências, né? A primeira competência, então, que trata de desvios de registro, de norma culta, de coloquialidade, são aspectos gramaticais, a português de forma estrutural, de uma maneira mais objetiva. Então, nós temos ali a frase, regência, concordância, acentuação gráfica, recai na primeira competência, ortografia, né? Então, os aspectos gramaticais de desvios da norma culta recaem na primeira. E registro também da norma culta ou de coloquialidade recai na primeira competência. Na segunda competência do Enem, nós temos 2 pontos para cuidar. Primeiro é a abordagem adequada do tema proposto. Se eu pontuo, se eu faço um recorte adequado do que foi pedido, né, do que foi solicitado, do comando da redação, da proposta da redação, recai na segunda competência. E também trazer para o texto outras áreas do conhecimento para fazer relação com a tese, com o tema. Então, quando me refiro à segunda competência, estou me referindo a 2 pontos. Abordagem adequada do tema e trazer para o texto outras áreas do conhecimento. Quando eu falo trazer para o texto outras áreas do conhecimento, eu estou falando de algo de domínio de vocês. Isso é muito pessoal, porque alguns dominam literatura, outros dominam filosofia, outros dominam história, outros fazem referências muito facilmente com um livro, com obra literária, com poema, com letra de música. Não importa qual outra área do conhecimento, desde que ela tenha relação direta com o tema proposto. Então, nós temos aí a segunda competência. Eu sempre oriento, isso é uma orientação, uma sugestão muito pessoal, que vocês tragam no mínimo 2 áreas do conhecimento, diferentes. Então, que vocês pontuem assim, a filosofia e história, ou citação, apesar de, pessoal, mas isso também é pessoal, que eu vou dizer, tá? A citação, ela é positiva, não é errado trazer citação para o texto, mas já está virando clichê trazer citação e relacionar o tema proposto, independente do tema, com uma citação, já está se popularizando demais, está tornando os textos assim, meio de lugar comum mesmo. Então, assim, não que vocês não possam usar, a orientação usem, se vocês têm facilidade com citação, desde que a citação seja adequada ao tema proposto e à tese de vocês, não tem problema nenhum. Mas tenham uma consciência de que, além dessa citação, tragam outra área do conhecimento, para não deixar o texto muito lugar comum, porque a citação já se vulgarizou bastante, tá? Mas é uma área do conhecimento possível de ser avaliado, portanto, tranquilamente. Essa é a segunda competência. A terceira competência vai tratar dos fatos, opiniões, argumentos que vocês vão trazer para o texto em defesa de um ponto de vista, é o conteúdo propriamente. Recai na terceira competência. Os exemplos da atualidade, as comparações que vocês fazem, comprovar o problema na atualidade, a comprovação do problema. Recai na terceira. Fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista de vocês na terceira competência. A quarta competência do Enem trata de elementos coesivos e do uso de recursos linguísticos. Então, todo o vocabulário, a seleção do vocabulário que vocês vão fazer para defender o tema. Os elementos coesivos, as conjunções, os pronomes, os sinônimos.
recai na quarta competência. Essa é muito importante, porque geralmente você perde muito na quarta quando o texto não é coeso. Então eu preciso utilizar realmente elementos coesivos para unir períodos e parágrafos do texto. Recai na quarta. E a quinta competência, que é o nosso problema maior, né? A quinta competência, que é a intervenção social. E aí na quinta competência eu tenho 4 elementos que eu preciso cuidar, que é o agente, que é quem vai intervir. Pode ser mais de um agente, não necessariamente só um, mas quem é o agente ou quem são os agentes, eu tenho que pontuar. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? E como eles vão fazer? E com que finalidade? Então eu tenho o agente, o que vai fazer esse agente, como vai fazer esse agente e com que finalidade. Aqui eu vou tocar num ponto bem importante. Uma pergunta bem frequente que eu recebo é assim: eu posso citar como intervenção social palestra, campanha de conscientização? Posso? Diálogo? Pode. Só que não se detenham a isso apenas, pessoal. Porque um diálogo, uma palestra, uma campanha de conscientização não é a garantia, não é uma ação eficaz que parta da sociedade, que parta do indivíduo. Não são ações práticas que eu vou colocar em prática mesmo para solucionar o problema. Então, sim, vocês podem citar a conscientização importante, tá, mas além da conscientização, o que eu vou fazer com uma ação prática? A campanha de conscientização, tá, a campanha, beleza, mas assim, uma ação prática, depois da campanha, o que você faz? Né? E palestra, diálogo, então vocês podem trazer, mas sempre, além disso, pontuem outras ações práticas que eu... E essa ação precisam responder sempre a pergunta: o quê? Como? Como? Por exemplo, a escola, uma intervenção social, né? A escola precisa trabalhar conscientizar os alunos da importância de não beber e dirigir. Tá, ok. Isso é o que a escola vai fazer. Vai conscientizar os alunos da importância de não beber e dirigir. Isso é o que a escola vai fazer. Tá, mas como que ela vai fazer isso? Como que ela vai conscientizar? Quais são as ações práticas que a escola e os pais e a sociedade, de modo geral, quais são as ações práticas que serão colocadas, então, para que seja garantido para que seja garantida essa ação, para que o filho ou o aluno não vá beber e dirigir. Então, esse é um ponto bem importante para nós. O que vai fazer e como vai fazer. Esse como muitas vezes falha. Porque nós ficamos muitas vezes no campo ali da conscientização, da palestra, da campanha, do diálogo e tá, ok. E a garantia de que isso vai ser colocado em prática. Então, esse ponto a gente tem que cuidar muito aqui do competência, tá? E alguns mitos, assim, algumas verdades que eu gostaria de trabalhar com vocês. A primeira é assim: é permitido fazer referência a obras literárias, agora estou no Enem, tá? É permitido fazer referência a obra literária? Sim. Essa referência a obras literárias, ela recai na segunda competência, são outras áreas do conhecimento. Então, sim, né? Então, verdade, é permitido, é aconselhável, inclusive. Deve dizer assim, use referências da música brasileira, uma sugestão, tá? Você pode usar, olha que coisa mais linda, um exemplo mais cheio de graça, de Garota do Ipanema, para falar, por exemplo, sobre culto à aparência do mundo contemporâneo, se o tema fosse esse. Então, o recorte, pessoal, ele é muito importante. Eu vou fazer referência, vou utilizar uma obra literária, vou fazer aqui eu coloquei obra literária, coloquei um exemplo de música brasileira, né? Mas aí a relação é, na verdade, a mesma. Posso fazer isso? Pode fazer isso. Só que sempre tendo cuidado de, eu fiz uma referência a uma obra literária, eu tenho que relacionar com o teu propósito. Eu citei uma música, um fragmento de uma música, né, de preferência brasileira, faz referência ao tema propósito. Então tem que ser uma relação bem estreita, tá? Sempre muito estreita. E aí, um exemplo para comprovar. Um exemplinho aqui para comprovar. Só um pouquinho aqui fugindo aqui. Só um pouquinho que eu fico estendendo. Então, o exemplo aqui, Fiz um recortezinho, pessoal, vocês vão perceber que esse recortezinho que eu fiz aqui, ali, é do original, tá? Da redação original do candidato do Enem deste ano. E ele escreveu assim, Então fez uma referência a uma obra literária. Ele escreve assim, No livro 1984,
Muitos fizeram referência a esse livro este ano. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Uma pausa aqui. Lembra que eu te falei antes, pode fazer referência à obra literária? Sim, só que aí, ó, cita, narra brevemente o conteúdo da obra, porque quem lê não é obrigado a saber, e aí relaciona com o tema proposto. Então nós temos assim, ó, cita, narra e relaciona com o tema. Sempre tem essa relação, cita, narra e relaciona com o tema. E aí ele vem e coloca, nesse sentido, agora ele vem relacionar com o tema proposto. Então citou, narrou e vem relacionar com o tema proposto. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através da ótica. Olha o tal de novo aí. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell, e aí tu para um pouquinho, olha o que ele fez. Citou a obra, narrou a obra, explicou o conteúdo e agora vai relacionar com o tema proposto e com a atualidade. Porque o objetivo é esse, tá? Essa obra, qual é o objetivo? Citei, narrei, expliquei, eu preciso relacionar com o tema proposto e com a realidade, com a nossa atualidade. Então, por isso que ele vem aqui e fala, por isso que ele escreve, né? Fora da ficção, é fato que a realidade é apresentada por Orwell. E esse elemento de transição é bastante importante. Pode estar relacionado ao mundo cibernético do século XXI. 2 pontos ele usa e vem com uma explicação. Gradativamente os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram, esse para aí, na verdade é um erro de regência, mas enfim, corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso numa grande bolha sociocultural. Lembrou do tema desse ano também, né? Então, sobre isso. Então, o que ele fez com a estratégia que ele utilizou aqui? Ele citou uma obra literária, narrou brevemente essa obra literária, relacionou com a atualidade e veio com o tema proposto. Gente, a estrutura de uma introdução assim é fantástica. Desde que, claro, vocês tenham uma obra que vocês consigam citar, uma série que vocês consigam citar, um conto que vocês consigam citar, porque isso tudo é a mesma coisa. Aí eu não tenho obra literária, mas tenho uma série. Ah, eu não tenho uma obra literária, não tenho uma série, mas tenho um conto. Ah, eu não tenho uma obra literária, livro que eu falo, né? Não tenho uma série, não tenho um conto, mas eu consigo fazer um recorte histórico. Eu consigo fazer um retrocesso ao passado, fazer uma referência de um acontecimento no passado, narrar, dizer o que aconteceu, relacionar com a atualidade. E é sempre nessa mesma sequência. Eu cito, eu narro, eu explico e relaciono com o tema proposto. Trago a atualidade, trago o tema proposto. Encerro a redação com o tema. Isso é muito importante. Essa redação tirou 1000. É uma das redações que obtiveram nota máxima no Enem este ano. De quem é essa redação? É Lucas Felp. É uma reprodução do INEP. Eu tirei do site do INEP mesmo. Que o INEP, né, lançou essas redações, algumas redações que tiraram nota máxima. Essa é a introdução de uma delas. E assim você faz a introdução da possibilidade de você fazer uma introdução citando obra literária. Então sim, você pode, você deve até, né? Diz assim, ó, um outro ponto. Ô Camille, sabe como é que eu tiro essa partezinha aqui para aparecer só a grande, sabe? Tenta clicar 2 vezes na imagem. Ah, Fê. Clica de novo ali. Aí. Clica 2 vezes na imagem. Rápido. Não. Tá, mas não faz mal. Vocês conseguem? Ah, ali no segundo item, do lado da lupa. Aqui? Não, lá embaixo. Embaixo da imagem. No segundo item. Ah, deve ser aí. Também não. Show. Tá. Qualidade. Ó, beleza. Voltando lá. Tá, tudo bem. Vocês conseguem ler assim? Ó. Foi seu pai, né? Ok. Aí, Gurias, outra. É obrigatório citar os argumentos da introdução. Essa parte aqui é bem legal. Porque nós, principalmente no colégio, a gente traz uma estrutura, a maioria traz uma estrutura assim, ó, na introdução eu abordo o que eu proposto, cito 2 ideias na introdução, desenvolvo uma no primeiro desenvolvimento e outra no desenvolvimento, né? E não que seja errado, mas não é errado, mas é uma estrutura tão fixa, que muitas vezes eu não consigo
me libertar daquilo, né? Parece que realmente eu tenho que citar o meu propósito e pontuar 2 ideias que serão desenvolvidas. Existe essa possibilidade, mas não é a única. Não é a única possibilidade. A introdução que nós analisamos anteriormente não era assim. Né? Era uma obra literária, então é obrigatório citar os argumentos da introdução? Não é obrigatório citar os argumentos da introdução. É uma estratégia possível, mas ela não é uma estratégia obrigatória, realmente. Né? Só puxar essa aqui que deu enquanto está fazendo. Ó, por exemplo, esse já foi. Pode citar um. Aí, a redação não precisa ter título no Enem, verdade. A URGS exige o título e o Enem não. Daí a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Pensa comigo, se o Enem não exige o título, por que vocês colocariam? Não exige. Se vocês não colocarem o título, vocês não vão perder nota, não vão ganhar nota, não vão perder nota, vocês não vão ser prejudicados pela ausência do título. Por que vocês colocariam então? Para perder tempo, prof? Não, só se for um título muito criativo, muito expressivo, porque no momento que vocês, se vocês colocarem o título, aí ele vai ser analisado, aí ele vai ser avaliado. Se não tem, não perde pontos. Se tem, ele passa a ser avaliado. E aí conta se for um título expressivo, se for um título criativo, senão não põe. Senão não coloca. Essa é uma sugestão pessoal. Porque você perde muito tempo, às vezes, no título, né? Você perde. Porque aí o título precisa ser criativo, precisa ser expressivo, precisa ter relação com o neopropósito. Às vezes, você perde aí o tempo que vocês resolveriam 2 questões por causa do título. Então, conselho, travou no título, não sabe que título colocar, não põe o título no Enem. Ele não é obrigatório. Mas é uma sugestão, isso é muito pessoal que eu estou dizendo. Tá? Então, realmente, ele não é obrigatório. Então, é real. Isso é interessante. Pontos são perdidos se a folha de redação for rasurada. Esse é um mito. Vocês não perdem pontos, gente. Fiquem tranquilas em relação a isso. É uma dúvida bem frequente. As pessoas têm alguns assim que eu já ouvi isso. Eu acho que eu zerei a minha redação, isso já aconteceu, porque eu rasurei. Ninguém zera e ninguém perde pontos por rasura. Vocês, no máximo que o corretor pode fazer, se houver um excesso de rasura, é descontar o número de linhas. Digamos assim, rasurei, mas não foi uma palavrinha só, eu escrevi 3 palavras erradas, 3 vezes no decorrer do texto. Então ficou uma rasura assim, 3 rasuras de quase a metade da linha, daí você perde lá na contagem do número de linhas, o que não vai interferir, porque para a redação de vocês receber nota 0 por número de linhas, ou né, por escrita que não supera o número de linhas, não sei se vocês têm que escrever 7 linhas, menos de 7 linhas para o texto zerado. Ninguém vai escrever uma redação no Enem com mínimo de 7 linhas ou com menos de 7 linhas. Né? Então assim, descontou uma linha, 2 linhas, o total não vai fazer diferença realmente. Então a rasura, ela não desconta. Daí só uma sugestão em relação à rasura. Digamos lá, fui escrever pessoas, né? E aí me emocionei e escrevi pessoas com 3 S, digamos, né? Forcei aqui o exemplo. Eu vou escrever de novo essa palavra, mas eu faço o quê? Como é que eu faço para identificar que é um erro? 2 sugestões, e aí vai muito da escolha pessoal, né? 2 sugestões. A primeira é passar um leve traço por cima, é um traço. Não há necessidade de passar 3 ou de riscar. Isso aqui demonstra descontrole emocional, né? Então não há necessidade de fazer isso aqui, né? Ou a pessoa faz isso aqui, já puxa um erro. Não, a banca já entendeu. Né? Escreve pessoas, e aí um traço por cima, a banca já entendeu que a palavra foi escrita de maneira incorreta, então não há necessidade de grafar aquilo ali, né? Não há necessidade de furar a folha de tanto, uma só. Para os mais, não sei que palavra eu uso, assim, para os mais histéricos, como eu, dá para fazer assim, que eu sou histérica mesmo, na hora de marcar o erro, porque eu penso, eu riscar uma vez, vá que a banca não entenda que é só essa palavra. Aí vem a pessoa fica, né? Então eu delimito bem o erro. Essa é apenas esta palavra aqui, banca. Então eu faço isso aqui, tá? Mas há sim a possibilidade de escrever de novo aqui, fazer isso aqui, a banca já vai entender, tá? Para os mais certinhos ali, encaixadinhos, faz isso aqui, mas não vai ser descontado, tá? Só não
não há necessidade de riscar tudo lá, porque vamos manter a compostura. Então a rasura não perde pontos, tá, gente? É permitido criticar o governo. Esse ponto bem interessante, né? É permitido criticar o governo. Aí são duas orientações assim distintas. Alguns orientam não criticam o governo, outros dizem sim que é permitido criticar o governo. Aí eu venho com um contraponto, pessoal. Quando eu falo em governo, eu não estou falando necessariamente em partido. Entendem isso? Quando eu falo em governo, vou criticar o governo, não é criticar o partido, não é uma questão partidária aqui, é uma questão de estruturação governamental, é diferente. E aí sim, você pode, porque você vai escrever uma redação cujo tema é educação. Você não vai pontuar se é educação pública, você não vai sugerir algo que não está funcionando no governo, e não é no governo atual necessariamente. Quando eu falo em governo, é a estrutura toda de um sistema. Então, quando eu afirmo, quando eu oriento, e quando eu indico, e quando eu digo sim, é permitido criticar o governo, não é o partido, não é partidário aqui. Aqui é um sistema todo estrutural. Então, é uma visão muito mais ampla do que propriamente. E aí sim, se nós temos hoje no Enem que discutir uma problemática social brasileira, gente, problemática social brasileira envolve sociedade, sim, envolve o indivíduo, sim, envolve escola, envolve família e envolve governo. E claro que eu tenho que, todos são agentes, né? A escola é um agente, a família é um agente, o indivíduo, né, é um agente, o indivíduo pessoal, único, é um agente também, e o governo também é um agente. E claro que eu posso pontuar falhas na sociedade, falhas na escola, falhas na família, falhas como indivíduo e falhas no governo, por que não? Então é sempre um cuidado assim, olha, não é partidário. Né? Esse é um ponto bastante interessante, é um sistema todo. E aí você pode sim pontuar, assim como você pontua falhas na sociedade, né? De um modo bem objetivo. É permitido usar a letra de forma, essa é uma dúvida mais comum assim, que você tem em relação à letra. Pessoal, a letra precisa ser legível. Então, se vocês optam por letra cursiva ou letra de forma, desde que vocês não misturem, né? Um parágrafo cursivo, um parágrafo letra de forma, misturados, não é carnaval também. Então, você opta ou pela letra cursiva ou pela letra de forma, mas ela precisa ser legível. Isso é um ponto muito importante. No Enem, diferentemente da URGS, em que a banca se reúne com material físico, com a redação de vocês física, aí a banca senta lá na sala, cada um, né, com suas 40 redações selecionadas lá para. Então é físico, a correção é física, o Enem é na tela do computador. Então aí cuidado é lograr. Porque o corretor do Enem ele tem um tempo muito mais curto para corrigir em relação a URGS, se nós vamos comparar. Então o tempo é reduzido para a correção e a correção ela é feita na tela do computador. Então cuidar com a letra, com a estruturação, com a harmonia do texto é fundamental, porque o texto de vocês vai ser lido muito rápido na tela do computador. Então é diferente, assim. Para o avaliador é diferente sim, porque eu já corrigi em tela do computador e eu já corrigi físico, e é diferente de correção. Então o cuidado que a gente tem que ter na hora de passar a limpo, de escrever a redação, na hora da escolha da letra, porque às vezes a letra se escolhe, né? Você tem a letra cursiva e a letra de forma, qual é mais legível? Esse é um ponto. E vai treinando já, né? Que é bem importante mesmo, caneta, a escolha da caneta também é super importante. É permitido escrever a proposta de intervenção no desenvolvimento. Olha que louco isso! É permitido escrever a proposta de intervenção no desenvolvimento, porque o quê? Pensa na tua redação do último Enem, né, dos anos anteriores. E de um modo geral, assim, onde você coloca a intervenção geralmente na conclusão. Geralmente a intervenção vem na conclusão, geralmente, mas não é ponto obrigatório, gente. É um ponto mais ou menos comum, mas não é um ponto obrigatório. Se eu quiser colocar a minha intervenção, discutir a minha intervenção social no segundo de desenvolvimento e continuar na conclusão, depende da organização de cada um. Eu discuti o problema e já coloquei a intervenção social desse problema no desenvolvimento. No desenvolvimento 1 eu discuti o problema, comprovei o problema, e aí no desenvolvimento 2 eu vim com a intervenção social e fiz um parágrafo de retomada.
Gente, sem problema, pode. Normalmente você coloca a intervenção, se discute e se pontuar, gente, o que fazer, como fazer, com que finalidade na conclusão. Mas isso não impede de ser distribuído no decorrer do texto, principalmente no segundo desenvolvimento. Então são 3 opções, na verdade, sugestão minha, pessoal, são 3 opções. Ou eu ponho a intervenção toda na conclusão, que é o mais comum, ou pego essa intervenção e divido parte dela no desenvolvimento 2 e a sequência na conclusão, é possível. Ou eu pego essa intervenção social, coloco no segundo de desenvolvimento e faço um parágrafo de conclusão na retomada. Também é possível. Vai depender muito do que vocês têm para escrever, da organização que vocês vão fazer no texto de vocês, do tamanho da intervenção. Porque se eu colocar 3 agentes, eu coloco 3 agentes, eu vou colocar o que cada um vai fazer, como cada um vai fazer, a tua introdução, a tua conclusão vai ficar muito extensa. E aí se divide. Aí eu tenho só um agente, é um agente, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, com que finalidade. Aí a tua conclusão não vai ser uma conclusão extensa. Aí eu posso deixar, a intervenção não vai ser extensa, eu realmente posso deixar a intervenção para a conclusão. Então é muito de organização pessoal mesmo, né? Mas é preciso quebrar isso de achar que a intervenção precisa ser na conclusão. Não, não precisa, é mais comum, mas não precisa ser. Aí vai da organização realmente de cada um, né? É permitido fazer referência a séries? Sim! Eu falei antes no comecinho, né? Vem nessa de obra literária também. Aqui nós temos o recorte de um texto nota 1000 também, deste ano. Um recortezinho, então, da introdução, se não me engano, na introdução. E aí, essa redação é de Clara de Jesus, também é um texto nota 1000 aí, lançado pelo INEP, então a fonte está aí, né? Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Citou e narrou. Isso é uma grande narrativa. Então você vai citar, eu não tenho a obrigação de saber o conteúdo da série, então cita, narra brevemente, e agora relaciona com o tema proposto. E ela segue narrando, na verdade, ela. Em um de seus episódios é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. O que está fazendo? Citou a série, narrou a série, faz o que agora? Relaciona com o tema proposto. É cita, narra, relaciona com o tema. É cita, narra, relaciona com o tema. Citou, narrou para relacionar com o tema. Olha que passagem legal, como ela faz a transição da série para a atualidade de um modo bastante positivo, não distante da ficção. Olha que lindo isso. Não distante da ficção, nos dias atuais, fez a relação, trouxe para o presente. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Lembra do tema deste ano, né? A manipulação de dados de usuários pela internet. Num dos textos motivadores, havia explicação de algoritmo, a referência e tal. Então, fez a utilização dessa expressão para fazer referência ao tema. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental, manipulação do comportamento, que é a expressão utilizada no tema, mas que é o sinônimo, acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Gente, essa sequência da introdução foi a mesma sequência do que citou George Orwell, do 1864, 1864. Né? É a mesma coisa. Cita, narra, relaciona a atualidade ao tema proposto. Aqui é a mesma coisa, só que trocou a obra pela série. Mas é a mesma estrutura. Citou, narrou, relacionou com o tema proposto. Só que isso é muito pessoal, né? Aí eu não domino série, eu não domino literatura, mas eu domino história. Faz a mesma coisa. Cita, faz o retrocesso, cita, narra o passado e relaciona com o tema proposto. É uma sequência, né, bem que se encadeia muito bem, né? Não é permitido fazer referência usando o pronome relativo tal. Eu falei antes para vocês do pronome relativo tal, que não tem medo de usar o tal, porque acham que é... Esses dias um me perguntou se ele não era coloquial. Não, o tal não é coloquial. O tal assume o mesmo papel que o pronome demonstrativo. Ele faz retomada, ele serve para isso. Então, tranquilo. Aí começa assim, ó. Esse aqui é um fraco também da introdução, né? É fato que a tecnologia
tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas. A exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. Já veio com exemplificação na atualidade. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Está explicando, na verdade, essa relação do usuário com a internet, né? Tal personalização, e aí nós temos o tal. O tal personalização, o tal se referindo ao que foi citado anteriormente. Tem o mesmo valor do essa, que retoma. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que dessa forma se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, que é um elemento coesivo, né? É necessário analisar tal quadro, ó, de novo tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Essa também é a introdução de uma redação que tirou nota 1000. Essa redação é do Thaís Seiger, acho que é assim que se pronuncia. Então, no mesmo parágrafo, na introdução, ela usou por 2 vezes a expressão tal, com o pronome de retomada. Né? Então, podem se valer sim. Aqui nós temos mais uma, também introdução. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias da informação e comunicação. E aqui um aspecto bastante importante. Ó. Vocês veem que ela é o Pedro Assad, vocês veem que ele cita tecnologias da informação e comunicação, e aí coloca entre parênteses a sigla disso. Essa estrutura que vocês vão fazer. Organização das Nações Unidas, ONU. Então vocês veem por extenso e aí a sigla entre parênteses. Nessa ordem, por extenso e entre parênteses. Essa é uma dica bem importante. Nesse sentido, tal panorama, olha o tal sendo usado aí de novo, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os primeiros impactos dessa problemática. 2 pontos. E aí vem com um tema: a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Essa é mais densa, essa introdução, né? Ela é bem mais densa. Viram que foi usado tal também aí, né? Então, como exemplo. Essa não seguiu aquela mesma lógica de cita, narra, relaciona com o que é um propósito. É uma outra, né, organização que ele fez possível também, né, que cabe a introdução, que é manifestar, abordar o tema e manifestar a opinião. E a organização aí, na verdade, é de cada um mesmo, né? E a gente vai falar sobre elementos coesivos. Eu falei desde o começo, né, sobre a necessidade de usar elementos coesivos, a necessidade de coesão, a necessidade de relacionar períodos e parágrafos. Então eu aqui destaquei em 2 parágrafos de um texto que também tirou nota 1000, como se dá essa relação entre períodos e relação entre parágrafos. Então eu leio assim, ó, primeiramente é o primeiro desenvolvimento aqui, tá? Eu não coloquei a conclusão porque eu quis, na verdade, fazer uma relação entre os desenvolvimentos, entre os 2 desenvolvimentos, entre os períodos desses 2 desenvolvimentos e entre eles 2. Então, por isso começa por primeiramente, né, que não é introdução. Primeiramente, vale ressaltar que o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria de hábitos, consoante é de acordo com, conforme, tem esse peso, esse valor, é a mesma coisa. São sinônimos. Consoante a teoria de hábitos elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, então, primeiramente, então ela vai ressaltar mais um ponto aqui, porque se ela coloca primeiramente, vai ter a sequência, né? Então, esse primeiramente é um ponto assim para início. O consoante é de acordo com, então está estabelecendo uma relação entre uma citação, entre uma referência que ela faz aí da teoria de hábitos com o tema proposto com o período anterior. O dessa perspectiva é uma sequência, então faz a referência a essa teoria do hábitos e dessa perspectiva volta para a referência dessa teoria.
a fazer referência a essa teoria. A possibilidade da coleta de dados virtuais como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir, com o intuito de, com a finalidade de, esse é o significado do fito, de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular o estilo de vida. Assim, desse modo, o elemento coesivo é de conclusão, assim o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade da escolha que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, então vejam que ela usa primeiramente o consoante nessa perspectiva, e são elementos, fora o primeiramente, que é para só introduzir, nós temos o consoante, faz a relação nessa perspectiva, faz a relação, o assim conclui, e o dessa forma faz mais uma vez a mesma relação. Então esses períodos todos estão costurados de uma maneira bastante objetiva, né? Vou pontuar nessa perspectiva, vejam que o nessa tem 2 S's. Isso com 2 S's, essa com 2 S's, esse com 2 S's, nisso, nessa, nesse, sempre com 2 S's. Vocês vão usar para retomar o que já foi citado. Então, nessa perspectiva, a perspectiva citada já passou, então nós estamos utilizando, na verdade, esse nexo coesivo para retomar, por isso dos 2 S's, né? E isso vocês vão usar com isso, com essa, com esse, nisso, nessa, nesse, disso, dessa, desse, sempre com 2 S's, né? E aí vamos para uma relação entre parágrafos, e aí eu vou só pontuar aqui o ademais. Então não vou ler todo o parágrafo, vou só pegar esse ademais. Esse ademais é um elemento coesivo de adição. Tem o mesmo valor do além disso. Então vamos dizer assim, mas eu posso usar isso sim, podem e devem usar o ademais. Esse é um recorte também de uma redação 1000. Mas aí, claro que vocês não usarão sempre o ademais, né? Vocês vão ter que analisar, perceber a relação que há entre os parágrafos. Se é uma relação de comparação, se é uma relação de oposição, se é uma relação de adição. Porque se for uma relação de adição, de ideias que se complementam, ideias que se somam, você pode usar o ademais, assim como você pode usar além disso, outro ponto, outra questão, outro fator. Né? São elementos de adição. Só que, claro, lembrando sempre que realmente se for somar, se for adicionar, senão escolhe outro. Né? E aí nós temos uma vez que lá, grafado em amarelo, e temos o desse modo também. São 2 elementos coesivos para unir períodos. Então vocês vão perceber que esse recorte que eu fiz do primeiro de desenvolvimento e do segundo de desenvolvimento, existem elementos coesivos que estabelecem relação entre períodos e o ademais entre os parágrafos. Então essa relação você sempre vai ter para a coesão. Período e parágrafo, sempre assim. Tá? Isso é fundamental realmente para... para que haja essa coesão, né? E aqui eu fiz mais um recortezinho para fechar isso tudo que a gente viu, que a gente discutiu. Tá? Começa assim, ó, portanto, o elemento coesivo de conclusão nessa redação. E o portanto é geralmente usado para introduzir a conclusão, mas não é o único. O portanto ele pode ser substituído por conseguinte, pelo pois deslocado entre vírgulas, pelo então, pelo assim, pelo desse modo. E aqui eu vou sugerir, é muito pessoal essa indicação, para vocês não colocarem de acordo com as ideias supracitadas. Pessoal, isso já virou clichê. Você vem com um texto, né, com uma linguagem, ainda mais no Enem, você vem com um texto, com uma linguagem que é uma linguagem mediana. Quando eu digo mediano, não é medíocre, né? No sentido de mediana você não usa o coloquial, mas também você não refina tanto a escolha do léxico, né? Então, uma seleção normal, por dizer assim. E aí você encerra o texto de acordo com as ideias supracitadas. Choca o texto, porque vem com um vocabulário, né, que é um vocabulário mais corriqueiro, e aí quando que você usa na vida supracitado? Então, por que cai no texto supracitado? Não que seja um vocábulo errado, não é? Porque supracitado é citado acima. Mas é um vocabulário muito forçado, assim, é um esquema de redação muito antigo, um modo de redação para introdução bastante ultrapassado, na minha opinião. Isso é pessoal que eu estou dizendo para vocês, tá? Claro que se vocês colocarem de acordo com as ideias supracitadas, eu não vou tirar, eu vou sublinhar. Mas isso que eu estou falando agora é muito pessoal mesmo, tá? Então ele começa pelo portanto, eu já deslocaria esse portanto, já substituiria o portanto pelo por conseguinte, mas não é errada a aplicação dele. São só sugestões, assim, que a gente vai dando, e algumas são bastante pessoais mesmo. Portanto, minimizar os impactos negativos da inserção do ciberespaço não se apresenta como tarefa fácil, porém, e esse porém
é um elemento coesivo entre as orações, marca oposição. Tornar-se-á e evita isso. A mesóclise. Evita. Aí você vai dizer assim, ó, tá, mas ele colocou, tirou nota 1000, sim, ele colocou, tirou nota 1000. Mas se vocês forem perceber, o vocabulário dele todo, ele é muito selecionado. Muito selecionado. E aí vem complementar o que eu falei antes para vocês. Vocês vêm com uma linguagem mais normal, e aí você coloca uma mesóclise no meio do texto. Percebe? Então as coisas precisam andar, pessoal, do mesmo modo. Precisa ter uma harmonia na escolha do vocabulário. Por isso eu sugiro que vocês evitem usar mesóclise. Tornar-se-á possível por meio de uma abordagem educacional. Dessa forma, coesão, o Ministério da Educação deve elaborar um projeto de educação digital tendo... Isso aqui é uma ação prática. Quando ele fala, o Ministério da Educação é o agente, tá? Deve elaborar um projeto de educação digital. O que ele vai fazer? Tendo como perspectiva basilar o ensino emancipatório postulado pelo filósofo alemão Theodor Adorno. Essa ação pode ser constituída por frequentes debates, como que isso vai ser colocado em prática. Constituída por frequentes debates, incluindo problematizações e criação de reformulações conscientes relacionadas aos perigos delimitados pela manipulação do comportamento online, que é o tema, nos ensinos fundamental 2 e médio das escolas públicas e particulares. Essa é uma ação específica. Quando eu falei antes para vocês, que eu tenho que dizer, pontuar uma ação específica, é disso que eu estava falando. Tal medida deve incluir a mediação de professores de sociologia e filosofia. Essa é uma outra ação prática. Além de especialistas em cultura digital, com o objetivo de modular que tem a finalidade. Modular nos alunos autonomia e criticidade no uso da internet. Enfim, será possível a construção de uma juventude responsável e dificilmente manipulada sem nenhuma semelhança à obra de Aldous Huxley, que ele cita anteriormente no texto. Certo? Então essa conclusão aqui, gurias, ela exemplifica exatamente as ações pontuais. Então é o que fazer e como fazer. Essa conclusão ela pontua exatamente isso. Que é a nossa maior dificuldade no Enem. É a segunda competência, talvez, e essa última competência. Certo, gurias? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vocês querem pontuar alguma coisa? Não? Tá bom? Isso, então, espero ter contribuído de alguma forma, então, tirado algumas dúvidas de vocês, assim, é claro que hoje foi muito rápido.